Olá, psicóloga, psicóloga e psicólogo do estado do Piauí. Eu me chamo Rafa Moon, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do estado do Piauí. Estive como conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia. Atualmente sou conselheira, coordenadora do Centro de Referência e Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP. Eu sou uma mulher de pele branca, de traços pardos, de cabelos aloirados, cacheados. Estou utilizando uma tiara na minha cabeça de cor verde, um laço com um cordão de uma designer que eu amo muito, chamada Rosana Bernardes. Estou utilizando um vestido verde com riscas e brincos de argola nas minhas orelhas. Sou uma mulher travesti, psicóloga, graduada em psicologia, pós-graduada em psicologia jurídica e professora mestra em biotecnologia, com especialidade em bioética, né? Que é justamente o trabalho da psicologia dentro da pesquisa com seres humanos. Bem, para começar hoje a nossa conversa, eu trouxe duas pessoas maravilhosas para estarem compondo essa mesa com a gente no nosso podcast, para poder a gente falar sobre a temática amizades e redes de afeto, o poder da comunidade como cuidado em saúde mental. E eu não poderia deixar de trazer duas pessoas maravilhosas que eu tenho uma admiração muito grande. Em primeiro lugar, quero saudar minha ancestralidade viva que está aqui, que é Lana Morales, maravilhosa. Vou deixar a Lana já falar um pouquinho dela. E o nosso querido Rodrigo, que é advogado e que está fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, tirou 10 no TCLE do trabalho dele, tá, gente? Porque eu avaliei o TCLE do trabalho dele, porque eu também estou participando da pesquisa dele, né, Rodrigo? Sim. Bem, quero deixar primeiramente esse convite para vocês ficarem aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para nossa querida Lana para que ela se apresente e faça sua audiodescrição. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar aqui com pessoas assim incríveis. Não conheci o Rodrigo, estou conhecendo hoje. Já conheci a Rafa também. Tenho uma admiração, um carinho muito grande. Então, me chamo Lana de Almeida. Tenho um nome social como Lana Morales. Muita gente conhece como Lana Morales. Sou uma mulher travesti. Atuo atualmente dentro do ambulatório trans, faço parte da equipe multidisciplinar, onde faço o trabalho de acolhimento de toda a população, né? Tanto de meninos como de meninas que venham procurar esse serviço que é importante dentro da saúde e que a gente faz esse trabalho com muita maestria. Me sinto muito honrada de estar lá por ser uma mulher trans, periférica, negra, umbandista também, então represento toda uma camada da sociedade um pouco esquecida, um pouco deixada para lá. Hoje estou vestida em uma blusa preta, com alguns desenhozinhos, numa saia rosa, com algumas estampas de abacaxi, uma coisa assim bem camponesa. Isso, um saltinho preto básico. Uso um óculos preto para combinar também com o look, né? Algumas pulseiras, um brinquinho. Tenho os cabelos cacheados, vermelhos, que eu amo essa cor. E no mais é isso. Estou muito feliz de estar aqui. E podem contar comigo sempre. Obrigada, Lana. Maravilhosa, gente. Eu tenho uma admiração muito grande pela Lana. Obrigada, a gente sabe como bem. essa mulher é um amor. E agora eu quero que o Rodrigo se apresente e faça sua audiodescrição. Olá, pessoal. Quero de novo fazer que nem a Lana, agradecer pelo convite, né? Eu conheci a Rafa recentemente também, justamente quando a gente começou a discutir um pouco sobre a pesquisa, né? Trouxe o meu tema de pesquisa para ela e ela decidiu participar junto comigo. Então, não só agradecer pela pesquisa, mas agradecer pelo convite de estar aqui hoje. E principalmente estar com vocês duas, né? Porque é essencial estar aqui com duas mulheres travestis que mostram o poder delas, que são referências nas áreas delas. Então, assim, quem sou eu, né? Eu me chamo Rodrigo Almeida, eu sou advogado, graduado em Direito pela Nassau. Tenho algumas pós-graduações, Direito Civil, Processo Civil, Constitucional e Direito Administrativo. E, no momento, estou como mestrando no Programa de Políticas Públicas da UFP.
Minha pesquisa é sobre os desafios enfrentados por travestis e mulheres trans no processo de denunciar as violências que elas sofrem aqui em Teresina. E é aí que a Rafa entra, né? Eu levei o tema para a Rafa e a gente começou a discutir e ampliar esse tema. A gente fez um grupo focal juntos. E foi assim que eu conheci. Tô conhecendo a Alana, como ela falou, conhecendo ela hoje. E é um prazer conhecer. Já conheci o trabalho dela, justamente porque o ambulatório trans é referência aqui em Teresina. E a Alana à frente também, né? E minha autodescrição, eu sou um homem branco, uso óculos, sou cabelos meio castanhos, claros, podemos dizer assim. Estou usando uma camisa listrada, verde com branca, as listas são verticais, e uma calça cinza meio social. É, E acredito que seja isso. Obrigada, Rodrigo. Então, gente, é muito importante a gente estar aqui hoje para poder discutir essas temáticas, principalmente com essas pessoas, porque Lana, ela trabalha dentro do ambulatório trans aqui do estado do Piauí, né? A gente tem um trabalho constituído com esse ambulatório, que é um centro de referência e especialidade em saúde para pessoas trans no estado. E principalmente o Rodrigo, que além de ser uma pessoa LGBT, né, ele tem esse interesse em ser uma pessoa cis aliada, né? E quando a gente está falando sobre essas questões relacionadas a amizades, redes de afeto, comunidade e principalmente como comunidade de cuidado em saúde mental, nada melhor do que a gente trazer duas pessoas que são referências em locais específicos, como uma pessoa trans que trabalha dentro deste ambulatório e um pesquisador, né, que está trabalhando, que está diretamente ligado na academia para poder estar falando sobre isso. E aí, nisso, eu já começo com a nossa pergunta, né? O que a gente pode entender por rede de afeto e como elas se diferenciam das redes familiares tradicionais, né? Eu trago essa pergunta norteadora porque eu acho que uma das principais coisas, sabe, Lana, que nos diferencia de outras pessoas da comunidade, de outras comunidades, é que a gente, enquanto corporalidades trans, travestis e principalmente LGBTs, a gente historicamente cria espaços muito específicos para a gente ao longo da Sim. história. Né, ao longo da história, a gente tem lugares muito exclusivos, muito marcados, muito determinados para a gente. A gente geralmente sobreviveu ao longo da história através desse senso de comunidade e família. Então, Sim. não é à toa que a gente geralmente se referencia a ser filha de alguém, né? Eu, por exemplo, sou filha de Exatamente. Giovanna Baby. Nós todas somos filhas de Giovanna Baby, Exato. mas eu me referencio muito como filha dela. Porque ela é uma mãe para mim, né? Ela abriu portas para mim. Então, assim, a gente acaba sendo filha de alguém, a gente acaba sendo mãe de alguém. Eu também tenho algumas filhas, Eu também. né? E aí a Várias. gente ajuda, porque a gente tem essa rede de comunidade de afeto, Isso. né? Então a gente vai criando isso. E eu acho que a partir desse lugar que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar o que diferencia a rede de afeto, de família, família tradicional brasileira. Eu acho que a gente pode começar um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, Lana, sobre isso, a partir da tua perspectiva como uma pessoa travesti e principalmente desse teu lugar que você ocupa enquanto uma trabalhadora. Certo. Então, trazendo para esse lado próprio, particular meu, assim, eu acredito que é muito importante a gente ter uma rede de afeto, porque eu mesma, quando me vi, me encontrei, me enxerguei como uma mulher travesti, precisei, né? E encontrei muito isso, graças a Deus, dentro da minha família, mas consegui também bastante fora, com outras pessoas a quais eu nem conhecia. Por quê? A gente começou a compartilhar vivências, então a gente começou a se identificar. Como você bem falou, nossa grande matriarca Giovanna Baby, que eu também tenho ela como minha mãe também. Tenho outras meninas aqui do estado, que eu tenho também a saudosa Janelle de Gonzalez, que não se encontra mais em nosso meio, mas que é sempre lembrada foi muito saudosa, sempre me ajudou bastante em muitas causas, tantas outras meninas que eu posso citar, como Maria Laura dos Reis, Josiane Borges, Leonor Sternes, então, grandes nomes aqui, não só de Teresina, mas como do Piauí, que vem dando oportunidades para outras meninas trans, para muitas meninas, assim como eu, quando encontrei elas lá em 2014. Ó, não vou revelar a idade, né? Mas nós somos todas novas, todas me feitas, mas a gente se encontrou lá, então já teve aquela proximidade da gente se identificar com a história de cada uma e poder compartilhar das nossas vivências. Trazendo isso para dentro do ambulatório, então, hoje
eu digo que eu me encontro como um apoio, um alento para muitas das meninas e de meninos que lá chegam, porque é importante que a gente ocupe espaços. Então, eu me coloco nesse lugar como uma grande mãe de acolher todos lá, os meninos grandes, os meninos homens também sempre chamam de madrinha, tem outras meninas que chamam de mãezinha, porque é importante a gente compartilhar disso, desse afeto, daquilo que nos foi repassado por outras pessoas. Então, assim, é o que eu digo sempre. Eu sou assim porque eu me coloco muito no lugar do outro. Então, acho que daí já tem esse elo, né? De afeto. Quando a gente olha para o outro como igual, dizer assim, hoje essa pessoa está precisando de mim. E como é bom ter alguém que está precisando de mim e melhor ainda eu poder ajudar. E se reconhecer E nos se espaços, né, Lana? exato, Porque assim, quando você chega lá, isso de você ser chamada de madrinha, de mãe por essas meninas, por esses sim, meninos, por esses menines, mostra que assim, você tá dando um afeto de um lugar que muitas vezes eles não têm dentro de casa, exatamente. ou que muitas vezes foi negado dentro de casa, e você acolhe essas pessoas. Exatamente, que é o mais comum. Muitos chegam para mim, muitos, porque assim, eu tenho esse trabalho lá, mas eu não me limito a fazer o meu trabalho ali. Lógico, eu faço meu trabalho com maestria, com tudo que é da função, mas eu procuro sempre ter um lado de proximidade, querer entender o que os trouxe aquele serviço, poder entender um pouco da vida deles, não sendo invasiva e nem me intrometendo, mas acaba se tornando algo tão simples e que flui de uma forma tão positiva. E a conversa com eles, quando eu me aproximo e aí pergunto quando chega algum paciente que ainda não tem um nome retificado, de que forma você gosta de ser chamado? Então, isso já aproxima. Como eu posso lhe chamar? Então, ele já vê, olha, ela se interessou em saber algo sobre mim. Então, daí a gente já, eles já se sentem importante, porque muitas das vezes eles querem só isso, alguém que os enxerguem como tal, assim como eu também, assim como o Rafa também, eu acho que tenha essa nossa visão, assim como eu acredito que o Rodrigo também, quando a gente se sente um pouco visto, que alguém olha e diz assim, ó, tem um interesse de me conhecer, Sim. então Não por que não só compartilhar esse isso? interesse, mas eu penso, né, e aí eu vou trazer um pouquinho também para o Rodrigo, que é a Sim, questão da segurança, você se sentir segura exato. nos espaços, Sim. você ter a segurança. A gente está gravando hoje 2 podcasts, tá, Sim. gente? E aí a gente tem um anterior, não sei se esse aqui vai sair primeiro, se o outro vai sair, mas assim, Sim. a gente estava conversando agora há pouco com a Leonos Termes, né? Que inclusive a Maravilhosa. Lana, ela referencia junto com Maria Laura e Josiane. E assim, a gente estava conversando um pouco justamente sobre essas questões que envolvem a gente ocupar esses espaços, estar também dentro desses espaços. Porque quando a gente está nesses espaços, esse reconhecimento, e se você se sentir visto, você tira um peso muito grande de cima das costas. Porque assim, Com para quem não é certeza. trans, para quem não é LGBT, principalmente para quem não é trans, né? Porque a gente também tem que entender as questões da passabilidade, Sim, da com forma como certeza. Sim. o preconceito ele vai mudando ao Com longo da certeza. história. Hoje, por exemplo, para a gente ser uma pessoa trans é muito mais fácil do que foram para as nossas ancestrais, né? Para as nossas transancestralidades. Ser trans para a gente hoje é muito mais fácil do que foi, por exemplo, para a Giovana, Sim. né? Então, assim, a gente hoje ocupar espaços, estar em espaços e se encontrar nesses espaços é muito importante, porque a gente vai sentindo segurança para poder a Com gente certeza. habitar, Isso é né? verdade. Então, quando a gente, por exemplo, vai no ambulatório trans, não somente por ser um ambulatório voltado para pessoas trans e para questões específicas, mas você vê outras pessoas trans nesse espaço, você fala assim, nossa, aqui é seguro. Isso. Então, eu não vou ser questionada sobre minha identidade, né? No outro podcast que a gente estava gravando, eu estava falando para a Leona que assim, eu recentemente retifiquei meu nome, Sim. né? Então, como eu retifiquei meu nome e hoje eu me sinto muito mais feliz em relação a isso, e eu sei que é uma É dificuldade para importante. muitas pessoas, Sim. né? Só contextualizando, é engraçado, né? Porque assim, a partir do momento que eu retifico meu nome, que eu mudo, assista um episódio, que eu retifico meu nome, eu me sinto num lugar onde eu não preciso mais explicar a minha identidade. Uhum. É importante. Né? Tipo assim, eu não sei se você também passou por isso, se Passei, você sim. passa por isso, mas assim, não é que eu tenha deixado de ser travesti, não é que eu não me entenda mais como travesti, não é que eu acho que agora eu sou cis, mas assim, eu sinto que eu não tenho mais a necessidade de dizer eu sou trans. Sim. Exatamente. Tem que Né? explicar, Ter né? que explicar. Eu consigo hoje simplesmente entrar no lugar, como eu falei da apresentação, né? Eu não, eu sou Sim. mulher, pele branca.
Porque é isso, sabe? Quando a gente retifica o nome, quando a gente entra nesse processo de transição, quando a gente começa a, de fato, não mais ter medo, não mais sentir medo, porque é o que a gente sente muito, a gente vive Exatamente. medo constante, mas quando a gente se sente mais segura com a gente mesmo, a gente chega num momento que a gente sente que a gente tem segurança. E ver Isso. outras pessoas nesses espaços nos permite ter mais segurança. Eu amo Mais quando ainda. eu chego num lugar, gente. É muito bom isso, porque você percebe que a sociedade está mudando. Quando você entra numa loja, você vê uma pessoa trans lá dentro trabalhando. Não importa se ela tá num serviço de função geral, de limpeza, ou se ela tá num cargo de gestão. É Exatamente. muito bom você chegar. Eu cheguei esses dias na loja da Candice Berenice, eu estava em Brasília, né? Uma viagem pessoal que eu fiz. E aí eu entrei na Candice Berenice porque eu tava precisando trocar o meu lip tint. Na hora quando eu entrei na loja que eu vi uma pessoa trans, eu falei assim, eu quero ser atendida por você. Não é porque você fica se sentindo segura, você sabe que aquela pessoa vai ali ter, né, o maior respeito com você, vai entender. E é bom. É muito Com bom. certeza. E aí, Rodrigo, passa a bola pra ti pra te perguntar. Você, como uma pessoa aliada da causa, que está estudando isso, que tem entrado em contato com outras pessoas travestis, e principalmente dentro do teu processo, né, enquanto uma pessoa LGBT, como você vê essas redes e comunidades? Não, assim, redes e comunidades, elas são essenciais para qualquer pessoa LGBT, né? Porque é inegável o fato de que muitas famílias ainda não conseguem entender esse processo, né? Então, ter amigos, ter pessoas que vão lhe dar esse apoio e que vão lhe ajudar nesse processo é essencial. Tanto que quando eu vi o tema, eu me lembrei automaticamente de uma fala da RuPaul, que é "We can choose our family". A gente pode escolher a nossa família, né? A gente pode construir a nossa família. Não precisa de laços sanguíneos para a gente ter alguém e dizer, essa é minha mãe. E é isso que vocês estavam falando agorinha, né? Sobre essa questão de como vocês são mães e vocês tiveram mães que não são de sangue, que são pessoas que puderam acolher e passar vocês nesse processo de transição. Porque, por exemplo, é lógico, enquanto um homem gay, meus pais não tinham uma noção e eles não me passaram uma noção sobre sexualidade. Então, na adolescência, toda pessoa LGBT passa por isso, de ficar se questionando um pouco sobre o que você é, né? Não só pessoas trans, mas pessoas LGBT de uma forma geral, até mesmo sobre a sua própria sexualidade, né? Um questionamento sobre isso. Então, no meu processo de me entender enquanto homem gay, se não fossem os meus amigos, eu não tinha entendido que era possível ser um homem gay, né? Eu não tinha entendido e passado por um processo de aceitação de ser um homem gay. E eu acredito que para pessoas trans, conforme eu fui ouvindo e eu ouvi de vocês aqui agora, né? Esse processo ele é essencial, porque você às vezes a sua família consegue entender, mas na grande maioria dos casos a sua família não vai entender. Então, ter esse apoio externo que vai ajudar nesse processo de transição, como a Alana falou, ela é como se fosse uma mãe para pessoas que precisam passar por um processo de hormonização, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, a sua mãe de sangue talvez não ia conseguir ter noção do que é. Então, o que a Alana tem de vivência e o que a Alana tem de prática para uma pessoa trans é essencial, porque é o elemento que lhe carrega no seu processo de transição, né? E vai ajudando com a saúde mental. Exatamente. E assim, eu trago também esse tema, eu, na verdade, construí esse tema para poder debater com vocês, porque é interessante quando a gente olha para nossa história, né? Você falou, por exemplo, da RuPaul. Eu costumo muito falar isso porque eu me considero como uma psicohistoriadora, né? O que significa ser isso? É uma palavra que eu inventei para poder dizer que eu estudo muita história e psicologia. Então, assim, eu não acredito que existe psicologia sem história, porque nós não somos sujeitos a históricos. A gente tem uma história. A comunidade LGBTQIA+, também tem uma história. Sim. Então, não dá pra gente negar que a gente existe desde o início dos tempos e a gente vai estar aqui até o fim dos tempos. Então, assim, quando eu penso na questão da história, eu vou me debruçando ao longo de toda a trajetória de uma vida. Porque a gente geralmente acha que o mundo começou com Stonewall, quando, na verdade, as travestis no Brasil já estavam há muito tempo, gente.
confronto com a polícia. Só que Passou como na a Vale gente de era Bastamento. só como a gente é um país latino-americano colonizado, né? A gente não era uma potência americana. Isso. Toda essa história foi apagada. Então, por exemplo, eu falei isso no outro podcast e para vocês talvez seja muito interessante novamente ouvir o outro episódio, que é sobre a história que, por exemplo, a gente tem um policial na época chamado Whittaker, que ele faz um levantamento dos homossexuais, né, entre aspas, que trabalhavam no Parque Trianon de São Paulo. O Parque Trianon de São Paulo é um parque, né, que é histórico lá em São Paulo, e esse parque era onde pessoas trans, homens gays, pessoas da comunidade LGBTQIA+, do início do século passado, iam para poder fazer o trotroar, né, a prostituição e o Sim. encontro mesmo, para se divertir, para conversar. E quando você vai olhar esses homossexuais do trabalho do Whittaker, você descobre que, na verdade, não eram homossexuais, mas eram travestis do século passado. Uhum. Então, assim, eram pessoas que tinham que ter o cabelo raspado, vestimentas masculinas para usar durante o dia, para fazer o mais básico, porque a realidade de 100 anos atrás é que essas pessoas, elas tinham que ter meio que uma vida dupla, né, Lana? Porque a gente não podia fazer o básico Isso. vestida como homens ou mulheres trans, né? Então, assim, a gente tinha muitas vezes que ter essa duplicidade e ainda assim a gente muitas vezes era abordada na rua e presa por vadiagem. Porque era o termo que era utilizado. Sim. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai olhando para a história, a gente vai descobrindo cada vez mais que a gente tem uma história no Brasil, não somente de confronto, mas de família. E quando a gente vai expandindo isso para outras nacionalidades, como as nacionalidades ali da Europa, onde a gente tem na Espanha, né, a história das mulheres trans travestis na Espanha, nos Estados Unidos, a gente vai descobrindo que nós, enquanto uma comunidade trans, nós não somos uma comunidade, nós somos um povo. Um povo. Porque a gente tem uma língua. Se a gente for olhar, o Pajubá tem variações em outros países, né? Aqui a gente chama de Pajubá, mas existe uma língua para pessoas trans em outros países. A gente tem cultura, a gente tem história, a gente tem relação de família. E aqui no Brasil isso não passa despercebido. Nesse trabalho do Whittaker, por exemplo, várias pessoas trans se conheciam e se transformavam em família e moravam juntas. Sim. Né, e trabalhavam juntas. E quando a gente pensa nessa questão de família, a gente entra nisso que o Rodrigo falou, e aí eu vou passar a palavra para a Lana, que é sobre esse se sentir família. Eu acho que a gente tem que entender que o conceito de família, ele não é necessariamente aquele conceito religioso, binário, né, que a gente traz da lógica cristã ocidental. Exato. Né? Ele pode, na verdade, ser atravessado. Né? E aí eu te pergunto, Lana, como que você pensa nesses atravessamentos que envolvem nós enquanto famílias LGBTs? Eu acredito assim que, como você falou, hoje em dia esse conceito de família já é antigo de ter aquela questão mesmo ligada à religião, ligada a tudo que foi dito do que podia. Então, eu acredito que hoje família é aquele laço com quem você tem proximidade. Então, assim, trazendo para dentro do ambulatório, como eu falei, que eu converso com vários meninas e meninos e eles me repassam muita coisa, muitos chegam para mim e falam assim, Lana, hoje eu tenho você como minha família, porque eu consigo me abrir com você. Então, você é uma parte de mim porque a gente compartilha de coisas parecidas, de histórias parecidas, de vivências parecidas. Então, assim, eu acredito hoje que esse conceito de família é algo que é plural. Sim. É algo que não se limita, mas é só dessa forma. E existe famílias de amigos, famílias que, eu digo, tiro por mim. Eu passei um grande período afastada da minha família, não por brigas, mas por outras questões de trabalho, de ter que me permitir conhecer pessoas novas e morar em outro estado. Então, assim, eu tive que buscar em amigos esse lugar. E eu consegui constituir família fora. Então, eu digo muito, que eu tenho muitos amigos que eu digo que são irmãos, mães, pai, porque na hora da necessidade, na hora do choro, era eles que estavam lá, na hora da felicidade também, não só de tristeza se vive nossa população, não. Pelo contrário, a gente conseguia dar aquele amparo, aquele apoio. Então, assim, eu acredito que não existe mais esse conceito antigo sobre. Então, todo tipo de família é bem-vindo, ainda mais quando tem amigos que você consegue compartilhar realmente dessa forma, amigos e pessoas ao seu redor que compartilham desse mesmo pensamento. Tu falou sobre o Pajubá.
sobre essa questão que em outros países modificam. Até aqui mesmo no Brasil, o Pajubá se tornou uma língua ampla, porque aqui no Piauí a gente utiliza de uma forma. A gente tem alguns dialetos, algumas palavras que quando chegam aqui no Maranhão já é outras, ou tem outro significado. Então, assim, daí também surge esse conceito de família, porque a gente compartilha, inclusive, agora, eu não sei se é agora em setembro, acho que é no final de setembro, vai ter um estudo lá em Picos que Giovana está organizando para debater essa questão do Pajubá no Brasil. Então, tem meninas trans, vai participar meninas trans de todo o Brasil, onde cada uma vai trazer um pouco dessa linguagem. E aí vão compartilhar desse momento junto. Então, assim, é um momento de troca. Então, daí vem um momento de afetividade, da gente compartilhar vivências também. Isso é importante. E é muito importante a gente pensar nessa situação, Lana, porque, novamente, eu acho que a gente tem que começar a reconstruir o que a gente entende como população, porque a gente não é só uma Isso. população, Sim. Não é né? só A uma gente, população. enquanto comunidade trans, né, aqui especificamente, a gente é um povo, né? A gente é um povo que constrói história, Com né? A gente certeza. constrói história, a gente constrói cultura. Sempre foi uma travesti negra à frente da polícia, lutando e lidando. E aí, dentro disso, eu também trago o questionamento de que para pessoas LGBTQIA+, que muitas vezes enfrentam esses rompimentos familiares, qual é o papel da comunidade, dos vínculos de amizade no cuidado e na sobrevivência, diante disso que você trouxe, né, Lana? Porque, assim, a gente às vezes rompe esses vínculos. E aí eu trago para você, Rodrigo, como que a gente pode pensar esses rompimentos desses vínculos e esse lugar de comunidade a partir daquilo que a gente constrói, né? Que é a partir daquilo que a gente pensa enquanto comunidade, a partir desse teu lugar de vivência e desse teu lugar de trabalho, de ofício. No caso, como a gente pode reconstruir laços, né? Isso. Porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que existem muitas travestis, muitas mulheres trans que no processo de transição, o apoio da família, ele simplesmente é nulo, É nulo. ou inexistente, né? Exato. Então, reconstruir esses laços, às vezes um profissional, ele pode fazer isso, né? Por exemplo, um exemplo claro aqui, eu acho que todos nós, enquanto profissionais nas suas respectivas áreas, a gente vê quando encontra uma pessoa que às vezes ela só quer desabafar. Ela só quer colocar para fora todas as dificuldades que ela tá passando, né? Eu já, e inúmeras vezes, não só com pessoas LGBTs, mas de uma forma geral, com pessoas em geral na sociedade, elas procuram advogados às vezes para desabafar. E o psicólogo, então, a função da Rafa é o desabafo o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, a Alana também, quando ela recebe alguém no seu âmbito de trabalho, essas pessoas vão principalmente para desabafar, né, Alana? Eu tenho Muito, certeza. com certeza. Então, a gente, enquanto comunidade, eu acho que a gente precisa também ver que nós somos uma comunidade, mas nós somos uma comunidade que às vezes se segrega demais, né? Às vezes o espaço que era pra gente ter de apoio em todas as letras, a sigla, a gente não consegue encontrar, assim. E eu acredito que vocês, enquanto pessoas trans, conseguem nomear isso muito mais num ato da cisgeneridade, né? Homens gays, por exemplo, sendo transfóbicos, o que é totalmente possível, né? E a gente acho que tem um elo, nós somos uma comunidade de uma forma geral, mas essa comunidade ela precisa de fato construir pontes para que todas as siglas elas estejam interligadas de verdade, para que a gente possa se construir enquanto comunidade forte, né? Eu acho que querendo ou não, existem sim. Existe uma inviabilização, por exemplo, de pessoas bis. Existe uma inviabilização, por exemplo, de pessoas assexuadas, né? Todos nós somos parte da mesma comunidade. Mas a gente precisa criar essa rede de afeto, comunidade como um todo, né? Sem segregar. Mas é dentro dessa comunidade que a gente consegue criar laços. Eu acho interessante isso, Rodrigo, porque assim, uma coisa que eu penso é, a gente, enquanto comunidade LGBTQIAPN+, a gente conseguiu avançar muito em questões de direitos no Brasil, né? A gente conseguiu avançar, a gente pensou junto, mas assim, eu acho que uma coisa que a gente perdeu, né, pelo menos eu penso assim, talvez em uma questão de perder mesmo, né, ao longo desses últimos anos, das décadas de 90 para cá, é literalmente essa percepção
da gente enquanto comunidade, enquanto família. Sim. Porque eu percebo que as mais velhas, né, as nossas ancestrais, os nossos ancestrais, eles se entendem mais como família. Tipo assim, a gente briga aqui, mas se você disser uma coisa com ela, você tá Sim, cancelado. exatamente. Entendeu? Tipo assim, só eu posso falar mal do Rodrigo. Só eu posso falar mal da Lana. A gente tá brigando aqui politicamente, mas só a gente pode falar mal entre a gente. Sim. Mas não venha querer tirar direito dele, não. Hoje em dia, pelo contrário, o que a gente observa é que as próprias pessoas da comunidade LGBTQIA+, estão batendo de frente com outras pessoas LGBTQIA+, para poder Infelizmente. lutar contra a gente estar ocupando espaços. Sim. Então, por Exatamente. exemplo, não é incomum a gente ver uma outra travesti, uma outra pessoa trans batendo de frente com a outra pessoa trans, desqualificando, descaracterizando o trabalho da outra por conta de ela querer ocupar aquele espaço, mas ela, tipo assim, ela quer a visibilidade que a outra tem, mas ela não quer o trabalho. É bem comum. Não é? Eu já passei muito por isso. E isso acontece também quando a gente vê outras pessoas da sigla fazendo isso, porque a gente está brigando mais entre si, discutindo letras, quando a gente está pensando assim, gente, a gente está vivendo uma época onde a gente está, tipo, por um risco de fio da democracia. Exato. Assim, é como no podcast, no podcast anterior, no episódio anterior, que o Ciro trouxe. A gente tem hoje ADIs, a gente tem resoluções normativas que dão acesso a direitos a gente, né? Que garantem esses direitos a gente, mas eles não são a garantia legal, não é Exatamente. pétreo. Né? Então, assim, se a gente se divide, a gente perde também esse teor da luta. Então, assim, eu sinto que isso meio que vai se perdendo porque a gente vai entrando num processo de individualização. E parece até uma tática neoliberal de dividir a luta política e fragmentar essa luta política, né? Então, o que você falou aí, por exemplo, do fato da gente ter um sistema jurídico de proteção. Mas é um sistema jurídico de proteção extremamente falho. É um sistema jurídico onde a gente continua não tendo uma lei, a gente continua tendo decisões que a gente pode se apoiar para a homotransfobia, por exemplo, mas a gente não tem uma lei. Porque São o nosso garantias. legislativo, ele não permite que essas pautas sequer sejam votadas. E a gente está com um legislativo que é totalmente de direita. A gente não consegue abrir espaço ali para as pautas LGBT serem interpostas. Então, a gente vai continuar até quando? Nem pauta trabalhista. Era uma coisa que a gente estava discutindo, inclusive, no final do episódio passado, mas acho que dá pra gente trazer pra cá, pra isso Sim. aqui, né? Quem assistiu o podcast passado, a gente dá uma continuidade aqui com novos atores. Mas, assim, eu acho muito importante a gente pensar sobre essa questão do voto, porque a gente tem que pensar o seguinte. As pessoas falam muito, mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Isso como um todo, nos vários espaços que a gente ocupa, né? Por exemplo, a gente, quanto comunidade LGBTQIA+, a gente está trabalhando muito sobre a empregabilidade de pessoas trans no mercado de trabalho. Porque, novamente, eu vou trazer um dado que eu trouxe no episódio anterior, que a gente tem mais de 90% da população trans em situação de prostituição. O problema não é a profissão. O problema é a prostituição ser a única escolha viável para pessoas trans. Porque, na grande maioria das vezes, a gente não tem habilidade para poder trabalhar em determinados mercados de trabalho muito específicos para a comunidade. Porque, geralmente, ou você é profissional de sexo, ou você é cabeleireira. Cabeleireira, exato. Né? Você não tem a opção de ser psicóloga, você não tem a opção de ser educadora, você não tem a opção de ser médica. Professora. Né? Tipo, eu chegar aqui, sabe assim, e aí eu falo da minha história individual também, porque é uma questão de ocupação, assim, não é uma vitória eu estar aqui, é representativa eu estar aqui, mas assim, quantas décadas não levou para que uma psicóloga trans no Piauí existisse, né? E aí a gente referencia a saudosa Gisela, que foi a nossa primeira aqui no estado do Piauí. Um beijo Maravilhosa. pra ela, maravilhosa. Mas assim, quantas décadas não levou para que uma psicóloga trans existisse no estado do Piauí, para que outras viessem também, para que outras ocupassem esse espaço de conselheira como hoje eu ocupo, porque eu fui a primeira. Importante. Novamente, isso não é um lugar de dizer, ai, que maravilhoso, mas assim, a gente tem 10 anos de história. Levou 10 anos para que uma conselheira trans estivesse dentro desse sistema. Entende? Então, assim, quando a gente olha para essas questões de representatividade de voto, a gente também tem que olhar para quem a gente está elegendo, e não somente no sistema conselhos, mas no sistema conselhos como um todo do Brasil, na OAB, no CREFITO, no CRM, no sistema de conselho de medicina, e principalmente para o nosso legislativo, porque as pessoas perguntam por que a gente não luta mais pela pauta trabalhista? A
a gente quer incluir pessoas trans no mercado de trabalho, mas quem está hoje no poder não tem interesse em pauta trabalhista. Não tem. A realidade é essa. A gente pode observar, por exemplo, que pautas relacionadas às questões de trabalho, às questões de regulamentação profissional, não são pautas importantes para as pessoas que estão hoje no Congresso. Não Há sei. exemplo, por exemplo, há um exemplo que eu vou trazer, que eu acho muito importante do que o Rodrigo está falando, a gente tem dentista fazendo cirurgia facial em uma mesa. Né? Ah, mas como assim? Gente, peeling de fenol. O fenol foi proibido de ser utilizado, mas porque não tem uma regulamentação específica para que somente médicos, que isso de forma legal, tá, gente? Para que somente médicos cirurgiões possam utilizar esse tipo de procedimento dentro de um centro cirúrgico. E aí, o que que a gente quer? O que que eu quero falar com isso? Gente, para vocês terem noção, a OAB, junto com o Conselho de Medicina, são as duas entidades profissionais no Brasil mais antigas que a gente tem. Elas foram fundadas com a família imperial portuguesa, que chegou aqui em 1817 e fundou as duas primeiras escolas de direito, a primeira escola de direito e de medicina. Então, assim, se essas duas entidades que governam o nosso país não conseguem passar uma situação que envolve, por exemplo, uma questão trabalhista, imagina a gente que está na militância, né, É Lana? verdade. Lutando pelos direitos de empregabilidade. Até hoje isso vira um tabu. Não, e também, voltando para a questão do afeto, a gente olhar para a prostituição como uma rede de afeto também, Também. né? Sim, O também. quanto as meninas se apoiam e crescem, evoluem ali, criam essa relação familiar dentro da própria prostituição, né? Juntas, isso é importante. Então, só foi assim um adendo, né? Quando você falou da prostituição, que eu me remeti para o que a gente está debatendo aqui, que são essas redes de afeto. Porque é nesse espaço da rua que essas famílias que não são de sangue, essas redes de afeto, elas se constituem, né? Então é interessante mostrar, nós LGBTs, esse espaço de marginalização é onde a gente construiu essas redes de afeto, né? Como a gente conseguiu criar relações e amizades, e é como a gente falou aqui desde o começo, o quanto as nossas amizades, elas nos carregam, né? O quanto às vezes elas estão lá não só para tristeza, mas também para alegria, né? Alegria, com Então, isso é essencial, porque a gente se sente humano, né? Ser LGBT, às vezes, faz questionar um pouco o nosso espaço social, né? E ter pessoas com quem conviver é realmente o que nos mantém. E aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é, será que a gente pode considerar essas comunidades como um dispositivo terapêutico? Né? Como que a gente pode pensar essa questão? Né? Será que isso é terapêutico? O que vocês acham? Eu acho que sim. Trazendo novamente a questão das meninas da prostituição, muitas vão, porque, lógico, tem suas necessidades financeiras, tem outros parâmetros sociais que levam ela para isso. Mas tem a questão também de querer um alento, de querer encontrar alguém para conversar. E muitas encontram em outras meninas ou até nas pessoas a quais elas estão se relacionando, porque existe essa questão também, até deste outro lado, da pessoa a qual está procurando esse serviço. Muitas das vezes não querem um serviço de prazer, querem às vezes alguém para conversar. Contato. Querem conversar, querem falar sobre família, sobre o dia a dia. Então, assim, é uma forma delas também se sentir importante e dar essa importância para aquela pessoa também. Então, sim, eu acredito que é válido e que é uma comunidade terapêutica porque é uma troca de vivência, é uma troca de conselhos e trazendo para a vivência também dentro do ambulatório e de tudo que eu vivo lá. Não só, como você falou, não trago só tanto para dentro da população trans, para a população em geral, porque muitos chegam para mim lá com a curiosidade. O que essa sala faz? Então, eu já me sinto importante quando alguém vai me perguntar, tem interesse de saber? E aí, daí já surge um diálogo, uma conversa. Ah, eu conheço pessoa tal que precisa. Ou vamos aqui conversar, olha, eu tenho um parente, de que forma? Então, assim, tem lá... Acontecem inúmeras situações dentro de um hospital que a gente sabe que as pessoas vão procurar
cuidar da sua saúde, mas vão procurar também ser ouvida. Muitos saem, tem o médico como um amigo, como alguém que vai escutar, como alguém que está ali para dar um aval sobre alguma coisa. Mas tem na gente também que está lá dentro do setor operacional ou no atendimento de alguma forma, alguém que eles querem essa atenção. Então a gente pode compartilhar disso, desse afeto, de poder doar um pouquinho do nosso dia, da nossa atenção para aquela pessoa. Então isso é importante. Eu trago isso muito para muitos pacientes que lá muitas das vezes nem são do consultório trans, mas que me veem e que querem conversar, querem trocar uma ideia, querem saber um pouco sobre minha vida, e daí eles se abrem, contam história. E muitas das vezes, eu fiquei até surpresa, muitas das vezes procuram muito senhorinhas. Muitas senhorinhas do interior vêm conversar, querem saber sobre a minha vida, querem falar sobre a vida delas, querem desabafar. Então, assim, é bom quando a gente consegue construir esse elo. É, burlar esse muro, quebrar esse conceito de que sempre vai ter pessoas que vão julgar, vão estar com preconceito. Às vezes nem, às vezes a pessoa quer só também ser vista, às vezes está olhando, porque muitas das vezes o pessoal chega assim, a pessoa está olhando para mim porque está com preconceito. E às vezes, lógico, tem muitos sim, mas tem muitos que estão olhando, mas quer conversar, quer entender, quer saber né? um pouco sobre sua vida. Então, isso é muito O importante. que você acha, Rodrigo? O questionamento era... O questionamento era se a gente pode entender essa comunidade como um recurso terapêutico. Não, sim, eu concordo com a Alana nesse sentido. E muito do que a gente já veio discutindo ao longo do podcast, né? É que a comunidade é um recurso terapêutico porque, às vezes, você vai encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação e que vão poder conseguir entender o que você está passando. Então, é um recurso terapêutico porque você consegue ser ouvido e você, às vezes, consegue dar para aquela pessoa também, da sua experiência, aquilo que a pessoa talvez precisasse ouvir, né? Então, as relações humanas, às vezes, elas podem funcionar como esse recurso terapêutico, onde você acolhe e se sente acolhido, né? Então, essas relações que a gente cria de amizades, essas relações, elas vêm muito desse espaço de... Eu queria encontrar pessoas que são parecidas comigo, que sabem o que elas estão passando. Por exemplo, quando eu decidi que eu queria fazer terapia, eu procurei um psicólogo gay. Porque eu sabia que eu precisava ser escutado por um homem gay para que ele entendesse os dilemas de ser um homem gay, né? Então, eu entendo que, do mesmo jeito que ser uma pessoa trans, às vezes requer que você seja escutado por uma outra pessoa trans. Sim. Por uma pessoa que vai entender quem é você, o que você quer, né? Entender o processo de Você querer mudar o seu corpo. Você tem que deixar de explicar quem você é para poder você falar sobre o seu problema. A questão do seu nome é exatamente isso, Exatamente. né? Tipo, eu vou falar da parte da minha perspectiva profissional, né? Eu sou uma psicóloga, né? Então, como vocês sabem, sou psicóloga, trabalho com a clínica psicanalítica e eu penso a clínica a partir de um lugar transcentrado. Então, eu atendo outras pessoas trans, né? De várias letras. E também atendo pessoas gays, heterossexuais, enfim. Mas a minha clínica é basicamente pautada em pessoas trans. E é muito interessante você poder trabalhar com outras pessoas trans dentro de uma clínica transcentrada, porque assim, não é que pessoas trans devam ser atendidas somente por outras pessoas trans. Isso. Mas é interessante que, assim, às vezes, grande parte das psicólogas e dos psicólogos cisgêneros, ou mesmo homossexuais, bissexuais, mas que fazem parte da cisgeneridade, não entendem justamente esses dilemas que é ser uma pessoa trans. Então, quando essas pessoas trans vêm até a mim na clínica, você é afetada e você também afeta. Então, Isso é assim, verdade. eu acho muito interessante ver o processo evolutivo, por exemplo, dos meus clientes, né, dos meus pacientes que eu atendo na clínica. Eu tenho pessoas que começaram comigo num processo de transição já lá no início, né? Então chegaram para mim porque queriam começar a transicionar. E você vê a pessoa se empoderando porque ela também te vê e ela vê você como possibilidade. Então ela diz assim: se a minha terapeuta consegue, por que eu não vou conseguir também? Muito bom. Né? Então, assim, ela vai falando sobre as particularidades dela e você vai entendendo os contextos. E você muitas vezes tem que desconstruir essas questões, como, por exemplo, amizades, famílias. Eu já tive pacientes que eu tive que desconstruir essa ideia de família mononuclear, que a gente fala, né, de papai, mamãe, filhos, para que
o meu paciente pudesse entender que dá para poder você tem uma rede de família. Você não precisa ficar mendigando afeto para a tua família de sangue, que muitas vezes não vai te compreender, não vai entender a tua subjetividade. Tipo assim, eu posso te amar, mas o que eu posso te dar de amor é isso aqui, Esse mínimo. né? E aí, às vezes, é aquele mínimo. E as pessoas ficam se humilhando por Humilhando aquele por aquilo. mínimo. E assim, Triste. quando você expande teu olhar, você Aham. deixa de entender que você pode receber aquele mínimo para você receber o máximo. Que às vezes você está recebendo da tua companheira, do teu companheiro, do teu companheiro. E muitas vezes os teus amigos, as suas amizades, as pessoas que você vai construindo. E é muito bom você ver esse processo de escuta. Né? Porque, assim, essas pessoas, muitas vezes, elas estão num processo que elas estão perdidas. E eu faço terapia, faço análise com uma mulher cis, né? Uma mulher mais velha, que me ajudou muito nesse processo. Né? Mas é muito interessante porque teve momentos onde eu senti, isso eu falo por mim, um beijo para minha analista, mas aonde eu senti que eu tive que ensinar a ela sobre coisas que ela talvez pensasse de maneira errônea por conta do estudo, Sim. né, que voltava mais para um olhar cisgênero, Sim. para que ela pudesse me olhar pelo olhar transgênero, para que ela me olhasse para além do que está aqui exposto, né? Porque aí eu volto um pouco naquilo que eu estava conversando com a Lana e principalmente com a Leona no episódio passado, que é muito interessante o fato de eu ter mudado o meu nome e de poder hoje estar desse jeito, porque assim, agora eu não sou mais tratada Pro nome morto. não, eu não gosto desse nome de nome morto. Para mim, porque assim, a pessoa que eu fui, Rafael, Uhum. foi uma pessoa muito especial para mim. Sim. Porque foi quem me protegeu, foi quem me cuidou, foi quem me escutou, que foi aquela pessoa que me deu o acalento que eu precisava para poder para chegar aqui. Só que a partir do momento que eu mudo meu nome, eu deixo o Rafael ir para que Rafa possa existir. Porque Uhum. Rafa sempre esteve aqui, Sim. entendeu? Eu não mudei. Eu apenas deixei uma parte de mim no passado. Né? Uma parte que foi importante para mim, mas que já não é mais. Já não é mais compartilha do mesmo Né? pensamento. Eu Concordo. honro o meu passado, mas eu sei que ele já não faz mais parte de mim. Exatamente. Então eu não quero matar a criança que eu fui. Entendi. Eu não gosto dessa ideia de o nome morto, fulano morto. Eu também não gosto. Porque assim, Eu não Lana, gosto. eu acho que isso é muito particular da gente. Eu vou também deixar você falar um pouco isso, porque assim, sabe, Rodrigo, quando a gente pensa nessa questão do nome morto, matar é uma coisa muito pesada. É uma coisa muito pesada. Sabe? Realmente. Assim, eu não quero matar Rafinha, eu não quero matar Rafael. Porque quando eu tenho uma foto minha de quando eu era pequenininha, que eu tinha 3 anos, né? Uhum. Eu de cabelinho, tudo cortado que a minha mãe tirou e botou num quadro. Que todo dia quando eu olho para aquela criança, eu sei que aquela criança tá olhando para mim. E quando ela olha para mim, ela sente orgulho da mulher que eu me tornei. Isso é muito importante, isso é muito É. bom. A gente se Isso é enxergar muito dessa forte. forma. Eu compartilho do mesmo pensamento. Eu penso também que essa questão de nome morto, eu acho que é algo muito forte. Eu também não consigo utilizar esse termo. Porque eu tenho muito orgulho da criança que vive ainda dentro de mim, que eu vivi no passado, mas que eu entendo também dessa questão do passado. Mas que, para mim, ser a mulher forte que eu sou hoje, precisei daquela criança. E tanto que eu tenho na minha rede social, eu tenho no meu Instagram um post, uma foto de quando eu era criança. E aí muita gente uma vez me questionou, teve muito compartilhamento. E aí eu até fiquei me perguntando, será que esses compartilhamentos são bons? Ou as pessoas estão vendo como algo que ela está se ridicularizando, que ela está... Porque muitas meninas não gostam de lembrar do nome ou das vivências anteriores, não. Eu digo que eu tive uma infância maravilhosa. Eu fui uma criança muito feliz. Tive uma adolescência também maravilhosa. Lógico, a Lana surgiu na minha vida, não. Sempre esteve na minha vida, desde sempre. Sempre eu senti isso dentro de mim. Mas a Lana aflorou, a Lana nasceu de verdade quando eu tinha meus 15 anos. Mas eu nunca esqueci o que eu fui, de que forma eu vivi, de como foi bom. Tanto que eu tenho um amigo de infância que ele é um homem cis, tem família toda, e que quando a gente era criança, a gente compartilhou de muitos momentos juntos, de amizade mesmo. E todo mundo na época julgava. Ah, mas tu anda, porque na época era um gay, era um gayzinho,
ali o viadinho, tu tá andando com ele é porque tu tem alguma coisa. E ele sempre me respeitou. Sempre. A gente brigava na escola, eu dizia que a gente apanhava junto, porque os meninos vinham caçar conversa, ele ia me defender, a gente acabava apanhando junto. Então, assim, até nisso eu tive essa linha de afeto de Uma coisa pessoas. que eu acho muito importante, Lana, e aí eu já vou encaminhando pro final, Sim. porque infelizmente nossa conversa Ai, já mas se é tão bom. estendeu muito, mas tá bom, não tá? Tá ótimo. Vocês estão gostando? Comenta. Então, eu acho que a gente tem que ressignificar muitas coisas da nossa comunidade. Isso eu penso como uma psicohistoriadora, como uma psicóloga que trabalha com a clínica transcentrada, porque eu penso assim, a gente precisa ressignificar isso que a gente está conversando aqui sobre você ter uma relação com o seu passado. De entender que, assim, é como você falou, né, Lana? O nosso passado, a nossa infância, não foi só dor. Não foi só. A gente brincou, a gente se divertiu. Com Obviamente, certeza. nós passamos por situações que foram muito dolorosas. Sim, Mas, assim, nós fomos crianças e a nossa infância não foi só infeliz. não foi só. Né? A gente não teve só momentos ruins. Da mesma forma que a gente vive hoje, momentos do nosso dia que não são tão bons ou que são muito bons, mas que têm uma variabilidade. Exatamente. E quando a gente honra esse passado, a gente pode olhar para o nosso passado de uma forma diferente. Eu também tive um amigo igual a você e a gente é amigo até hoje. E a gente conversa, a gente troca, ele me faz perguntas em relação a determinados projetos dele, que ele trabalha com tecnologia, eu entendo também muito de tecnologia, a gente sempre gostou muito de tecnologia. Então a gente às vezes conversa sobre isso, né? Então a gente manteve essa amizade. Então, quando eu olho para Rafael, quando eu olho para Rafinha, eu entendo que aquela criança teve uma família, aquela família em algum momento não conseguiu me acolher e eu fiz uma nova família com outras pessoas LGBTs, sabe? E eu consegui me identificar. Eu acho que, e é isso que eu tô querendo trazer quando eu tava falando para vocês, né? Desse sentimento de deixar uma parte de você ir. Sim. Porque, inclusive, ontem eu tava chorando na minha terapia, né? Eu contei isso também no podcast passado, porque assim, eu mudei meu nome recentemente, né? Não tá mais ou menos com um mês e pouco. E aí, o que que acontece? Ontem eu tava falando pra minha analista que, assim, é muito bom você saber que você é uma mulher, que você sempre foi uma mulher. Porque a gente sabe, né, Lana, que a gente Sim, sempre foi mulher. sempre foi. E assim, Rodrigo, o legal disso tudo é porque, assim, quando você descobre que você não é um homem gay, né? Porque assim, eu e a Lana, a gente nunca foi um homem gay. Não. Mas incutiram isso na gente. Sim. Sim, Por conta da nossa feminilidade. sim, sim. Né? Ai, você é um homem gay, você é um homem gay. É como se a gente, assim, pra ser. É como se só existisse Pra se encaixar. a homossexualidade, e aí você vai que nem um Pokémon. Isso. Evoluindo. Sim. Aí você se tornou travesti, você chegou no auge da digievolução. Isso, Entendeu? tipo Mas isso. não é isso. Você descobre que você nunca foi. Você tira um peso das Sim. costas de você dizer assim, meu Deus, que bom, eu nunca Isso é fui muito bom. homem. Isso é muito bom. É muito bom, porque você descobre que você nunca foi, então você é mais uma mulher. Tipo assim, você Sim. não é uma mulher, você é mais, Mais uma uma mulher. Entende? Isso é muito bom. E isso é uma verdade. coisa que eu acho que a nossa comunidade, ela vai entendendo, ela vai transmitindo isso uma para outra a cada geração. Com certeza. Né? E a gente vai transmitindo isso dentro da nossa rede de afeto. E eu acho que isso que é o mais importante. Porque a gente, quando encontra na nossa comunidade, a gente deixa de se sentir aquele estranho no ninho. Sim. E aí eu passo para a palavra final para você, Rodrigo, e para você, Lana, para deixar a mensagem para a gente ir se despedindo. Olha. Pode ir, posso... Não, primeiro você. Pode ir, Lana. Então, é muito importante isso. Agradeço novamente, porque eu acho que se fluiu é porque a gente tem vivências boas. Então, assim, a gente também conseguiu criar esse elo de afetividade aqui. Então, assim, foi um podcast terapêutico também, né? Importante, porque a gente conseguiu trazer vivências, trazer coisas nossas para cá, compartilhar momento. E com vocês também, para que cada um possa aprender, para que a gente tire alguns estigmas também que a gente passa. E entender da nossa importância e nos dar valor a isso e valorizar as pessoas que valorizam isso. E as que não valorizam, que a gente busque também entender. Também não é só julgar. Não é para a gente estar só nesse lugar de julgamento. Por que fulano não gosta de mim? Ou fulano não me aceita assim? Eu vou virar as costas. Não, vamos buscar entender também. É válido. Então é essa a mensagem que eu deixo para todo Obrigada, mundo. Lana. Por nada. Rodrigo. Então, também muito grato. A conversa realmente foi maravilhosa.
Foi um prazer lhe conhecer, é um prazer Igualmente. estar de novo na sua presença. E eu acho que, por fim, eu queria reiterar a gratidão para todo mundo que teve lá por mim, entendeu? Tipo, meus amigos em todos os momentos, e voltando para a questão da rede do afeto, em muitos momentos eu não conseguiria falar sobre ser um homem gay com a minha família. Mas eu consegui falar com os meus amigos. E eles conseguiram me entender e me dar de volta a vivência deles, né? Então, como a gente estava falando, sobre cada um trazer um pouco das suas vivências, então eu aproveitar que é sobre rede de afeto e agradecer a eles por tudo mesmo, porque em alguns momentos eles foram essenciais. E eu acho que vocês também pensam o mesmo das redes Com certeza. de afeto que vocês têm. E é isso, obrigado pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a você que chegou até aqui nesse podcast. E para como mensagem final, para me despedir de vocês hoje, junto com essas pessoas tão queridas, eu quero dizer o seguinte: a gente não é sujeito a histórico. A gente tem história, a gente é comunidade, a gente é povo, a gente é transancestralidade, a gente é ancestralidade. Então, se você chegou até aqui, se você tem dúvida, se você quer se identificar melhor, se você está questionando aí sua identidade de gênero, sexual, procurem suas redes. Procurem pessoas, procurem a comunidade, sabem? Procurem suas referências, para que a gente possa, talvez, construir um futuro cada vez mais possível para todos nós, e que a gente possa ocupar todos os espaços de fato existindo enquanto pessoas LGBTQIAPN+. Eu acho que é muito importante isso, a gente estar aqui e existir, mostrar que existem outras possibilidades. Eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês, mas agradecer vocês também aí que estão nos ouvindo e dizer para vocês seguirem a gente nas redes sociais, seguirem o CRP, acompanharem os nossos podcasts, porque isso é um material histórico, né? Um material que vai ficar para a posterioridade. Talvez daqui a 20 anos a gente revendo nossos discursos e descobrindo que a gente deu algum erro, né? Acontece. Sim. Mas é um material histórico que vai servir aí para a posterioridade. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigado ao CRP 21, ao Sistema Conselhos de Psicologia. Encerro por aqui agradecendo e um beijo para todos vocês. Tchau!